Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Glória a Deus, a paz do nosso Deus. Bom dia para você, né? Bom dia a todos que nesse momento nos assistem ou que nos assistirão depois. Estamos entrando agora nessa live aqui muito importante para trazer para você, meu irmão, você, minha irmã, uma palavra de Deus, né? Um fortalecimento. É isso que nós temos que buscar nos dias atuais, nos dias que nós nos encontramos, porque a palavra de Deus diz bem clara aí, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. É bem interessante a gente saber de uma coisa. Por que nós estamos numa igreja? Digo assim, uma igreja física, numa igreja de pedra, que a verdadeira igreja somos nós. Mas por que nós estamos numa igreja? Qual é o motivo de nós estarmos numa igreja? Bem, o motivo de nós estarmos numa igreja é simplesmente único, a nossa salvação. E por que nesses tempos de crise, nesses tempos de tribulação, de pandemia, né, do coronavírus, por que nós não estamos na igreja? Por que nós não estamos nas portas da igreja? Por que nós não estamos buscando a Deus? Porque nós estamos tendo mais medo do que temor a Deus. Por que nós não estamos mais adorando a Deus? Simplesmente estamos em casa, ligados nos canais de televisão. Nós estamos mais apegados à notícia do mundo do que mais apegados à notícia de Deus. Eu tenho uma notícia de Deus para você hoje, uma notícia muito forte, né? E eu comecei lendo Apocalipse capítulo 20, o versículo 6 aí, mas eu quero ler para você, meu irmão, você, minha irmã, o livro de Apocalipse, no capítulo 20, verso 11 até o verso 15. Qual é o objetivo de nós estarmos na igreja? Qual é a importância de estar na igreja? É estar ligado à palavra de Deus, confiar na palavra de Deus, crer na palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus e viver e praticar a palavra de Deus. Mas nesses tempos que nós temos visto aí, essa prova que nós estamos passando aí, essa prova aí do coronavírus, nós vemos sim uma igreja fraca, estou falando igreja fraca em geral, um povo fraco, um povo medroso, um povo covarde, né? E que não tem confiado em Deus, na palavra de Deus. Tem confiado mais nas conversas fiadas da mídia, da televisão. Fica em casa, tudo bem ficar em casa, mas em casa muitos estão se acomodando, muitos estão esquecendo do teu Senhor, muitos estão esquecendo da palavra de Deus, porque estão vivendo o que os artistas da televisão, né, estão ensinando. Vamos cantar aí na janela, vamos abrir a janela das casas, dos apartamentos, vamos cantar, como se isso fosse suficiente. Deus conhece o coração de todos. Deus, ele conhece o seu coração. E se você tem tido medo da morte, porque você nunca foi salvo, você nunca confiou na palavra de Deus. Então é por isso que a primeira mensagem que eu li aqui logo no início, falando aí principalmente, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles de 1000 anos. Quer dizer, nós temos que reinar com Cristo. Independente de qualquer situação, de qualquer crise, de qualquer pandemia, porque nós sabemos que o mundo, meu irmão, jaz no maligno. Nós sabemos que o mundo vive de doenças. Algumas doenças que você pode até citar que já passou pelo Brasil, ebola, febre amarela, dengue,
é tanta doença, né? Malária, e nós vencemos, e não precisou ninguém ficar em casa, entendeu? Eu estou falando para o povo de Deus, eu não estou falando para incrédulo, eu não estou falando para covardes e medrosos, estou falando para o povo de Deus, quem é santo, como diz aqui, né, a palavra de Deus. E nós estamos vendo um povo de Deus acovardado, um povo de Deus medroso, um povo de Deus com medo de morrer. Se nós já vencemos a primeira morte, que quando Cristo ressuscitou por nós, e nós vamos vencer também a segunda morte. A primeira morte era o pecado, nós vencemos o pecado. E agora a gente vai vencer a morte, né? A morte final. E todos nós reinaremos com Cristo. Mas o que eu vejo hoje é uma igreja, eu falo igreja geral, eu estou falando pessoas, não pessoas. Eu vejo uma igreja despreparada para enfrentar desafios. Eu estou vendo uma igreja despreparada para vencer os medianitas, os malequitas. Eu vejo uma igreja amedrontada, com medo de vencer leões, como Daniel venceu lá na cova. Eu vejo uma igreja amedrontada com medo de vencer o gigante Golias, como Davi venceu. E a gente vê muitas pessoas com medo de derrubar muralhas que Josué derrubou, tudo pela fé e tudo em nome do Senhor Jesus. O que está acontecendo com a igreja hoje? Porque a igreja hoje está tão enfraquecida, frouxa, medrosa. Porque a igreja ela tem confiado na palavra do homem. A igreja tem confiado naquilo que se diz na televisão, se diz nas ruas, entendeu? A gente vê hoje uma igreja mascarada de tantos defeitos, de tantos erros, de tantas fraquezas. Então, olha o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 21, diretamente aí no verso 1 mesmo. O novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, meu irmão, você observa que a igreja é importante aqui na terra. O templo é importante, porque é onde se aglomera as pessoas para buscar e adorar a Deus. E hoje as igrejas estão como? Vazias. As igrejas hoje não estão esperando o seu noivo. Se o noivo vier no meio dessa pandemia, como é que você vai ser salvo, meu irmão? Como é que você vai encarar face a face o Deus vivo se você tem medo da morte? Se você tem medo até de morrer de coronavírus. Porque morrer nós morreremos, todos morreremos. Ou agora, ou depois, ou amanhã. Mas o que nós não podemos é aceitar que a obra do diabo venha prevalecer na nossa vida. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a igreja, meu irmão. E a igreja ela não pode ser derrotada, a igreja não pode ser amedrontada, a igreja não pode ser envergonhada, mas está sendo amedrontada, está sendo acovardada, a igreja está sendo humilhada por causa dessa pandemia aí. Porque a igreja ela dá mais valor ao noticiário do homem, da mídia, que está fazendo o trabalho bem bonito de Satanás, entendeu? E o povo está se escondendo. O povo não está vindo para a igreja, o povo não está buscando a Deus, nem para orar no templo, não orar no altar, ou receber uma palavra, uma oração. Porque está com medo. Então, o versículo 3 diz aí, ó, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Olha aí. Se nós, meu irmão, estivermos dentro do propósito de Deus, se nós estivermos buscando a Deus, praga nenhuma, maldição nenhuma vai chegar até nós. E tiver que morrer, morreremos, nós morreremos em Cristo. Seremos levados para o céu, para o novo céu, para a nova terra. Mas parece que as pessoas, elas participaram de muitas igrejas evangélicas,
de muitas denominações e não foram orientados em relação a isso. E muitos que foram orientados não deram valor, não deram, né, não deram a Deus seu coração a guardar essa palavra. Então, meu irmão, você, minha irmã, Deus ele quer habitar conosco, esteja onde nós estivermos. As pessoas estão em casa, sim, mas não adianta. Se o vírus quiser pegar você dentro de casa, pega você dentro de casa. Se tiver que pegar de alguma forma ou de outra, vai pegar. O que vai nos guardar, o que vai nos proteger é Deus. É isso que o povo de Deus tem que entender. O que nos guarda, o que nos livra de todo mal é Deus. Não é um álcool gel, por mais que a gente usamos, não é lavar as mãos toda hora, por mais que usamos, que isso é higiene, né? Mas o que vai nos guardar é a unção de Deus, não, a proteção de Deus. Aqui está dizendo bem claro, olha só que palavra diz aqui, ó. Olha que coisa linda. Aqui, continuando aqui nos versos 3, né? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Deus está com a gente. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Nós temos que viver hoje aquilo que a gente vai viver um dia lá no trono, na glória de Deus. Deus vai enxugar nossas lágrimas, não vai haver morte. Vai haver, sim, a morte do corpo, da matéria, mas nós continuaremos vivos diante da grandeza de Deus, diante da glória de Deus. Meu irmão, você, minha irmã, que me ouve, me assiste, se você é de Deus, você tem aí a espada para vencer a morte, que é a palavra de Deus. Você tem o capacete da salvação, você tem a armadura de Deus, você tem tudo de Deus, então você não pode temer mal nenhum, meu irmão. Se a morte vier, ela vai vir para qualquer um, em qualquer hora. Mas nós temos que estar seguros, nós temos que estar confiantes que Deus é conosco, que Deus está com a gente. Ou você não quer ir para a glória, ou você quer viver para sempre nesse mundo. Você acha que vai viver para sempre nesse mundo tenebroso, nesse mundo, né, maligno, nesse mundo de corrupção, de ódio, de mágoa, de traições? Você, como um cristão que entregou sua vida para o Senhor, você que entregou sua vida para o Senhor Jesus, você acha que você vai viver aqui para sempre? Você quer viver aqui para sempre? Você quer viver aqui quantos anos? Hein? 100 anos? 200 anos? Você acha que vai viver isso? Não. Do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Tudo já tem o seu tempo determinado. Por isso que nós não temos que ter medo de nada. A morte, você não pode ter medo. Porque se você entregou sua vida para o Senhor Jesus, você vive com Ele, você reina com Ele. Então, verso 4 diz aí, enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. É esse privilégio que nós temos que ter, um dia estar na glória, um dia estar buscando a Deus, um dia estar no reino de Deus. É para isso que a igreja serve, meu irmão. Igreja não é para fazer festa gospel, igreja não é para fazer festa junina, igreja não é para fazer baile funk, igreja não é para fazer conversa fiada, igreja é lugar de buscar a salvação, buscar a Deus. Você tem um encontro verdadeiro com Deus. Então aprenda uma coisa, meu irmão. Não tenha medo de morrer. Não tenha medo da morte. Olha o que o versículo 5 diz aqui, ó. Apocalipse capítulo 21. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, está aqui, ó, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, tudo está feito. Tudo aquilo que foi revelado na Bíblia, referente à volta do Senhor Jesus, tudo está escrito. E tudo já está sendo feito. Esse coronavírus aí é um sinal da volta de Jesus, sabia? E às vezes você está com medo, você está acovardado, você não ora, você não busca Deus, você não lê a Bíblia, você está acomodado, você não sai de casa para ir na igreja,
nem para participar de uma oração, nem para ouvir uma palavra, mas você sai de casa para ir no mercado, você sai de casa para ir no banco, você sai de casa para pegar a cesta básica, você sai de casa para buscar o auxílio emergencial, você sai de casa para tudo, mas não sai de casa para buscar a Deus. Está vivendo a dependência do homem, está vivendo a dependência dos governos. Que tipo de crente é você, evangélico é você, ou cristão é você? Que vive debaixo da dependência do homem, mas não vive debaixo da dependência de Deus. Então, aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O que você tem buscado? Água da vida ou água do mundo? Você tem buscado a vontade de Deus ou a vontade do homem? Talvez você obedece os príncipes, os reis dessa terra, os governadores dessa terra, mas não obedece o príncipe, o rei dos reis, o Salvador. Porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Que dará o homem em troca da sua alma? Ganhar o mundo inteiro, mas perder tua salvação. Aqui diz, ó, o vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Sabe quando isso vai acontecer? Sabe quando vai acontecer esse verso aqui? O verso 7? O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Sabe quando vai acontecer isso? Quando você morrer. A velha criatura. Quando morrer esse corpo corruptível e a alma ser levada para o céu, para o reino de Deus. Aí sim, você venceu. Você venceu o mundo, você venceu a terra, você venceu o desafio, você venceu o medo, você venceu a morte. Esse é o vencedor. Que venceu o pecado, que venceu a fraqueza, que venceu tudo. Esse é o vencedor que terá Deus como seu único Deus. E terá o céu como sua última casa. Mas será que muitos irão? Será que muitos serão salvos? Em meio a essa pandemia aí, em meio a essa notícia de medo, de tormento que a mídia está causando aí, será que muitos serão salvos? Eu nunca vi tanto evangélico frouxo e medroso como eu estou vendo ultimamente. Você me desculpa as palavras, mas eu nunca vi cristão ser tão medroso, tão acomodado como eu estou vendo. Ficam na dependência, né, de um gel, mas não depende da palavra de Deus. Ouve a palavra do homem, mas não ouve a palavra de Deus. Ou até ouve, mas não pratica. Então você não é um vencedor. O vencedor é aquele que não tem medo de nada. Porque sabe que a sua morte é só na terra. A sua morte é só do corpo. Mas a alma viverá para sempre. O vencedor dará estas coisas, e eu serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A morte vai ter duas mortes. A morte aqui na terra, onde o corpo é sepultado, né? Ou até cremado, né? Porque estão queimando o corpo à torta direito aí. E a segunda morte, que é a perda da salvação, que é a perda de estar no reino de Deus, ser chamado filho de Deus. Eu sempre falo, sempre repito e vou repetir mais uma vez. Esse coronavírus é um teste, é uma prova para separar quem é de Deus e quem não é de Deus.
quem é corajoso, quem não abaixa sua cabeça, quem ouve mais a voz de Deus do que a voz do homem, quem vive mais na dependência de Deus do que na dependência do homem. O cristão verdadeiro, ele não é como um copo de cristal, que qualquer coisa, entendeu? Ele se quebra. O verdadeiro cristão não é como um vaso quebrado, um vaso podre, um vaso velho, não. Ele é um vaso novo, que suporta, que aguenta qualquer coisa. Jesus disse lá na sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E eu te pergunto, você tem visto ânimo no povo de Deus? Você tem visto ânimo em alguns sacerdotes, alguns pastores? Essa palavra é Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 até o verso 8, fala muito, meu irmão. Porém, aos covardes, nós temos tanto covarde aí, e diz, eu sou de Deus, sou da igreja, não tenho medo de morrer. Quando aparece a primeira prova, estão escondidos. Você não vê. Era para os crentes estar na rua, pregando a palavra de Deus, pregando a volta de Jesus. Mas estão tudo lá, sabe? Diante de um altar da mídia, de uma televisão, só propagando morte, destruição. A gente tem que ser forte. Jesus suportou a morte por nós. Jesus suportou as pancadas por nós. Jesus suportou uma coroa de espinho por nós. E você não suporta nada pelo evangelho, você não suporta nada pela igreja. Talvez muitos abandonaram suas igrejas. Muitos abandonaram seus pastores estão dentro das igrejas lá, ó, em espírito de oração, mas o povo abandonou o pastor, ou o povo abandonou a igreja. Covardes, está aqui, ó. Quanto, porém, aos covardes, né? Aos incrédulos, aos abomináveis. Vamos falar também aos medrosos. É hora da igreja se unir com o seu pastor em oração. É hora da igreja bater na porta da igreja. Pastor, abre a igreja que eu vim para orar. Pastor, abre a igreja que eu vim adorar. Mas não. A gente está vendo uma igreja amedrontada hoje. Um povo frouxo, covarde, que não dá ouvido à voz de Deus. Que estão se escondendo como Pedro se escondeu no meio de uma fogueira de incrédulos. Tem muito incrédulo sentado numa fogueira de incrédulos. Eu te conheço. Tu és um cristão, tu és daquela igreja. Não, não sou de igreja nenhuma, não. Eu não sou cristão nenhum, não. Não, você é daquele pastor. Você é do bispo Fernando Silva. Você é do pastor Mário. Você é do bispo Oliveira. Não conheço. Você é do bispo Andrade. Você é do bispo B, bispo A. Não conheço, não. Não, você é da igreja. Não sou. Cadê o povo de Deus? Que está com medo da primeira morte. Meu irmão, está aqui, ó. Apocalipse 21. Se você tem medo da primeira morte, você vai ter a segunda morte, meu irmão. O cristão tem que ser igual o super-homem. Não ter medo de nada. O cristão tem que ser igual a Mulher Maravilha. Enfrenta seus inimigos. Nós estamos enfrentando um inimigo astucioso, um inimigo invisível, que é o coronavírus. Mas nós podemos e nós conseguimos vencer se nós se unirmos. Mas nada disso. Nada disso. As pessoas têm tempo para ir no banco, tirar dinheiro. As pessoas têm tempo para ir na loteria, pagar a conta. As pessoas têm tempo para ir no mercado, comprar alimentos. As pessoas têm tempo de
de ir no pet shop comprar alimento para o cachorro, o gato, né, ração. As pessoas têm tempo para ficar de fofoquinha de janela com janela, mas não tem tempo de vir na igreja, dobrar o seu joelho, orar pela sociedade, orar pela nação, orar para que Deus envie a sua misericórdia. Enquanto o povo de Deus não fizer isso, o coronavírus vai continuar. Enquanto o povo de Deus não se unir para enfrentar esse inimigo invisível, o coronavírus vai matar muita gente. Porque Deus está esperando a ação do povo de Deus. Deus está esperando nós agirmos como Josué agiu, que foi diante das muralhas de Jericó e foi lá e orou e buscou a Deus. Deus está esperando que a gente venha agir como Josafá agiu, que entrou em oração. Mas o povo está covarde, o povo está frouxo, medroso. O povo esqueceu a oração, o povo esqueceu a palavra. O povo está apegado a uma TV, como se a TV fosse a sua igreja agora. O povo vai para a janelinha igual umas bestas quadradas, se misturando com tudo que é religião, mas não vem para a igreja dobrar o joelho e orar e buscar a Deus. Que vergonha que nós estamos passando. Que vergonha. Nós estamos sendo envergonhados. Porque a gente vê uma igreja fraca, uma igreja adormecida, uma igreja insegura. Se Deus ele enviou, ele permitiu esse coronavírus para ver se a igreja era como Davi, se a igreja era como muitos guerreiros, lutadores que venceram, né, na igreja primitiva, na igreja antiga. Então Deus está envergonhado. É como Satanás foi até Deus reclamar de Jó. Satanás deve estar, olha, deitando e rolando. Satanás deve estar, ó, curtindo com a nossa cara, com a cara de muitos crentes, não com a minha. Não com a minha. Mas está curtindo com muitas caras aí. Talvez Satanás chegue para Deus e fale, não é aquela igreja ali que ficava ali te adorando? Não é aquela igreja ali que ficava com cânticos, dançando? Não era aquela igreja ali que ficava, entendeu? Aos domingos pela manhã, levantando as mãos. Vamos adorar a Deus. O diabo deve estar falando aqui, cadê a igreja? Está tudo dentro de casa. Está tudo dentro de casa. Estão com mais medo do que os meus próprios servos. Satanás deve estar falando para Deus, a tua igreja está com mais medo do que os meus servos que me servem na macumba, no espiritismo, no candomblé, na umbanda. A tua igreja está mais com medo do que aqueles que estão no tráfico, nas drogas. Estão sendo envergonhados, meu irmão. Porque era a hora da igreja estar nos montes, estar nos templos, está adorando, está buscando. Mas não, fica em casa, esse papo fiado, essa conversa fiada. Fica em casa, mas não estão buscando a Deus, não estão orando, não estão fazendo nada para mudar essa situação. Não estão fazendo nada. Você pode ir na casa de qualquer crente, você vê lá sentado lá, bota a perna pro alto, assim, ó, bota a perna pro alto e fica lá vendo. Entendeu? Plim-plim, o dia todo. Estamos sendo envergonhados, igreja. Estamos sendo envergonhados. Porque a igreja não está unida, a igreja não está apegada à palavra de Deus. Para que serve o livro de Revelações, meu irmão? A Bíblia ensina, no livro de Apocalipse, sobre tudo isso que está acontecendo, o que vai acontecer e como será a volta do Senhor. E hoje eu estou pregando aqui coisas que talvez a pessoa já ouviu mais de 500 mil vezes, mas se esqueceram. Esqueceram da palavra de Deus. Esqueceram do seu Deus. Os pastores praticamente estão sozinhos dentro das igrejas. Os pastores praticamente estão sozinhos com a sua esposa, seus filhos. Ninguém chega lá e pergunta se o pastor está precisando de alimento, se o pastor está precisando pagar uma conta. Abandonaram a igreja. Abandonaram a palavra de Deus.
por causa do plim-plim. Fica em casa é uma ova. Porque ficar em casa, meu irmão, é para quem tem medo. Para quem não tem medo, vai para o templo orar, vai para os montes, vai para as ruas, levar a palavra para as pessoas que estão atormentadas, em pânico. Mas cadê a igreja? Cadê a igreja? Está morta. Morreu. Porque era para a igreja pegar sua espada e levar a palavra para a rua. E levou o evangelho. Está aqui, meu irmão, olha. Deus vai nos salvar, Deus vai nos libertar. Vou repetir para me terminar aqui. Vou repetir para terminar aqui. Enquanto a igreja ficar com medo, não vai acabar essa pandemia. Enquanto a igreja não tomar a dianteira, como Josué tomou a dianteira, enquanto a igreja não entrar em batalha de oração, enquanto a igreja não for para ruas pregar o evangelho, ensinar o povo, orar pelo povo, nós temos que ir para a rua para orar pelo povo, levar para o povo. Enquanto a igreja não fizer isso, a pandemia não vai acabar e vai morrer muita gente. E essa obra do coronavírus é do diabo, é de Satanás. E será que o povo de Deus não está enxergando isso? Não está enxergando que é os nossos inimigos? E o pior de tudo não é um inimigo visível, é um inimigo invisível. E além do mais, tem muitos, Deus me perdoe falar isso, mas tem muitos pastores banana que estão apoiando essa porcaria do plim-plim, dessa mídia podre. Fica em casa, fica em casa. Aí, quer dizer, quando vier a fome, quando não tiver mais comida nos mercados, quando não tiver mais gasolina nos postos de gasolina, quando tiver mais caminhoneiro entregando os alimentos, eu quero ver ficar em casa. Além do povo tem que trabalhar para sustentar sua família, ficar dependente de dinheiro do governo, o povo de Deus tem que ir para a rua para orar. Não é para ficar de fofoquinha, entendeu? É para orar, é para levar a palavra, para levar um folheto. Ó, Jesus está voltando. Gente, é a hora da gente mostrar para o povo que Jesus está voltando, é a hora de converter pessoas, ganhar pessoas. Mas nós estamos vendo o contrário, nós estamos vendo pessoas frouxas, estamos vendo pessoas medrosas. Eu nunca vi tanto crente medroso. Eu nunca vi tanto crente covarde. O que a Bíblia está falando aqui, já li aqui o texto todo, mas eu vou replicar o verso 8 aqui. Quanto, porém, aos covardes. Gente, covarde é o que está acontecendo agora. Covardes, medrosos. Se tiver que morrer, vamos morrer em Cristo, meu irmão. A gente vai ter a morte física, que é a primeira morte, mas nós não teremos a segunda. O que importa é isso. Um dia, a nossa pátria não é o Brasil, a nossa pátria não é país nenhum, a nossa pátria é o reino de Deus. É essa pátria. Você tem medo de ir para o reino de Deus? Você está na igreja buscando a Deus para quê? Para ter medo de morrer? Você tem medo de ir para a glória? Você tem medo de ir para perto do Senhor? Eu não tenho. Se é que morrer, morro. Mas morre o homem natural, mas o espiritual não morre. A igreja tem que despertar. Os pastores têm que despertar. As igrejas estão vazias, vaziinhas, mas os mercados estão cheios, aglomerados de pessoas. As filas dos bancos, da loteria, estão aglomeradas de pessoas. Um dia desse eu fui na rua, eu tinha ficado do lado de fora. Do lado de fora. Entendeu? Do pet shop. Fui lá comprar uma raçãozinha para cachorra. Eu tinha ficado lá de fora, porque tinha muita gente dentro da loja do pet shop comprando ração para o cachorro. E a igreja está vazia. Crentes frouxos, medrosos, que não lê a Bíblia, que não crê na palavra. Você não crê na... Você que está com medo, você que se encontra covardado, você não crê na palavra de Deus, porque os covardes não verão a Deus. Não é só o pecado, não, meu irmão. Você pensa que é só o pecado que leva para o inferno? Não, você é covarde, medroso também. É tanto que nem tantos entraram, né, na terra prometida. Já leu isso? E muitos não vão entrar no reino de Deus. Muitos não vão entrar.
pastores, bispos, apóstolos, padres, diáconos, presbíteros, obreiros, jovens, idosos, não entrarão no reino de Deus. Estou falando com um cristão que ainda tem medo, tem medinho, tem medo de morrer. Então você não vai para a glória. Você não vai para a glória. A pior morte não é a morte física, a pior morte é a morte espiritual. Morrer, opa! Estou indo para a glória, estou indo para a glória uma ova. Só vai para a glória os vencedores, está aqui, ó. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Gente, eu estou enojado, você me desculpa. Eu estou enojado. Eu estou igual essa palavra aqui, ó. Estou a ponto de vomitar-se da minha boca. Onde o próprio Deus fala aqui, ó. Estou a ponto de vomitar-se da minha boca. Eu estou a ponto de vomitar, ver tanto crente medroso e frouxo numa atitude dessa que o diabo está fazendo aí, essa obra do diabo. Será que você não enxerga que o diabo é que está colocando esse coronavírus? Será que você não enxerga? Será que você não lê a Bíblia? Estou a ponto de vomitar da minha boca. Por que os crentes estão sendo tão medrosos assim? Por que, gente? Será que o pastor não pregou direito? Será que não foi bem orientado? Olha, gente, vai vir coisa difícil. Gente, vai vir fome aí. Tomara que venha logo. Tomara que venha a fome logo. Tomara. Mas por quê? Por que a igreja está tão medrosa? Por que a igreja abandonou a sua igreja? Por que a igreja abandonou o seu pastor? A gente tem que acordar, meu irmão. Nós temos que despertar que somos filhos de Deus. Nós temos que confiar em Deus que nada, nenhum mal nos sobrevirá. Mas por que? Mas está morrendo pastor, está morrendo fulano. Por que, meu irmão, não confia em Deus? E se morreu, está na glória, meu irmão. Se morreu em Cristo, está na glória. Esse capítulo, Apocalipse, capítulo 21, que eu estou lendo aí, né? Estou lendo a Bíblia, tá? Não estou lendo historinha em quadrinho, não. Mas deixa bem claro sobre a morte. Para nós vermos o novo céu e a nova terra, eu tenho que morrer em Cristo. Ah, mas estou com medo. Estou com medo de morrer. Então você vai morrer. Você vai morrer. E o pior, vai ter a primeira morte e a segunda morte. Mas aqueles que morrem em Cristo, vai morrer para o mundo, vai morrer na terra, mas será levado para o trono da glória de Deus. Vai ver o novo céu e vai ver a nova terra. E as primeiras coisas passaram. Gente, vamos buscar Deus. Vamos despertar. Estou muito preocupado com a igreja de hoje. A igreja de hoje está mostrando fraqueza. A igreja de hoje está mostrando que não está preparada para a volta do Senhor Jesus. Eu vejo hoje a igreja, né, com um boneco, aquele boneco de marionete, né, que a mídia falar faz, mas o que a palavra de Deus falar não faz. O que o pastor, o bispo, o homem de Deus, a mulher de Deus pregar não faz, mas o que a mídia falar faz. Às vezes você fica dando ouvido os telejornais aí da Plim Plim, não sai de casa, mas eles estão nas praias, eles estão nos mercados, estão nos bancos, eles vão passear com os cachorrinhos lá na praça que não vê. Fica obedecendo essas malas sem alça, mas não obedece os homens de Deus. Mas tudo bem. Está aí a mensagem ali, dá uma lida. Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao versos 8. Não seja covarde, não seja medroso. Se tiver que morrer, morra em Cristo. Não tenha medo, porque aquilo que eu temia me sobreveio. Amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Eu quero agradecer aqui a presença
né, daquele que pôde estar aqui com a gente, nos assistindo, daquele que vai nos assistir depois. Se você puder compartilhar essa mensagem, fico agradecido. E um abraço aí para todos. Nós estamos aqui, ó. Estou na igreja, tá? Estou aqui na igreja, tá? Lendo a palavra de Deus. Vivendo aquilo que eu aprendi. Não tenho medo. Se eu não tenho medo do diabo nem da morte, como é que eu vou ter medo de um vírus? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se tiver que morrer, vai morrer a matéria, ó. Mas a minha alma está no Senhor. Fiquem na paz, que Deus abençoe. Um abraço aí para o Bispo Fernando, né? Para todos que nos assistem. E vamos viver, gente, a palavra de Deus. Vamos começar mais, dar mais valor às palavras dos homens e às mulheres de Deus. E para de ficar ouvindo, para de ficar ligado no plim-plim. Entendeu? Vai lá, bloqueia o canal Plim-Plim, pronto. Se quiser ver um desenho, ver um filme saudável, veja em outro canal. Porque para ficar ouvindo notícia de morte e depois ficar igual um bobão ou uma bobona com medo, então é melhor não ver. Procure, nas horas das novelas, na hora do jornalismo, pega a Bíblia e leia a palavra de Deus. Você vai ser muito mais abençoado do que vendo o plim-plim. Vamos fazer isso e vamos glorificar o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Fique na paz. Até a próxima oportunidade.